Gente, só uma mensagem final, eu quero, não é uma despedida, porque eu não vou me despedir, né? Eu sempre brinco, né? Quando a gente aprende esse mundo da inovação, de trabalhar em colaboração, a gente não sai mais, né? Mas eu queria deixar uma mensagem final para vocês nesse encontro e falar um pouco do que a Hélice me entregou ao longo desses 3 anos como executivo, como líder, como pai, como ser humano, né? Eu acho que isso é um momento importante, não de agradecer, né, o fato da gente ter feito a gestão. Eu acho que eu ganhei muito mais com a Hélice, tenho certeza que eu ganhei muito mais. 3 coisas, eu acho, com certeza impactaram muito. Primeiro, em 2017, alguns que me conhecem mais próximos sabem, eu sempre falo essa história. Em 2017, eu, Daniel, ali me dei conta da minha miopia em relação ao mundo, ao que estava acontecendo no mundo, a tal da era digital, né, os ecossistemas, startups, etc. Por ser mais curioso e inquieto, eu fui atrás para tentar entender. Eu só pude ir atrás para tentar entender por alguns motivos. Primeiro, por trabalhar numa empresa como essa aqui, né? Então, o meu agradecimento primeiro tem que ser para as empresas Randon, tem que ser para o Daniel Randon, que é uma pessoa de visão, é uma pessoa que deu espaço, isso tudo aqui que existe, além da hélice que está sendo feito pelas empresas Randon, tem uma visão. E se oportunizou e se deu empoderamento, se deu força, se deu espaço, né? Se abriram portas para que a gente pudesse avançar. O segundo ponto, obviamente, eu tenho que falar aqui, foi um outro instituto, chamado Instituto Unitea, que é o Instituto do Autismo, no qual eu e minha esposa fundamos, e o Instituto foi fundado, para quem não sabe, meses antes do Instituto Hélice. E a experiência do Instituto Unitea, que foi colocar, naquele momento, o autismo no centro, e montar toda a rede trabalhando em prol de um propósito maior, que era o autismo, me transformou completamente como profissional. Quando eu consegui enxergar que o que a gente coloca no centro não é a empresa A, não é a empresa B, não são os egos, não são as vaidades, não são os jogos de poder, não são as nossas instituições, esse movimento é muito poderoso. É muito poderoso. E logo que a gente começou a ver essas questões lá no Instituto Unitea e ver o quanto aquilo começou a mobilizar, nós estávamos com a temática da miopia da inovação. Nós precisávamos ressignificar e já existiam excelentes trabalhos aqui em Caxias do Sul e na Serra Gaúcha. Não começou com o Instituto Hélice. Existiam, olha, o Acelera já vinha há algum tempo trabalhando, tinha outros movimentos, as universidades, etc. Mas por que isso não tomava força? Por que isso não tomava corpo? E aí veio um grande aprendizado, né? Não adianta só botar o propósito no centro. A gente tem que conseguir, de alguma forma, mobilizar os atores a darem os primeiros passos. E eu acho que esse pode ter sido, talvez, viu, Felipe, a minha grande contribuição com a Hélice nesse primeiro ciclo foi a articulação de bastidores. Porque depois quem fez foi o Thomas, a turma, os conselheiros, né, que tiveram juntos aqui. Mas, poxa vida, não dá, Cuiava. Quantas vezes eu fui lá, Cuiava, Denis, vamos conversar. Fui lá no Felipe, não fui só pedir dinheiro, tá? Essa não é a parte, né? Lá no Cimex a gente conversava, vamos conversar, vamos quebrar algumas barreiras, vamos tentar mostrar, porque o nosso exemplo ele pode ser transformador. Então, quando eu digo que isso me transformou, gente, porque hoje, como líder, como executivo, seja aqui nas empresas Randon, seja nas entidades que eu participo, eu sou totalmente outra pessoa em relação ao que eu era 3, 4 anos atrás. As crenças que eu tinha foram, muitas delas, revisitadas. E a gente tenta, de alguma forma, hoje influenciar, seja aqui na Randon, na Hélice, nessas instituições, para quebrar modelos que não conversam mais. O nosso futuro não conversa mais com modelos de estruturas de comando e controle verticalizadas, onde as pessoas têm medo de errar, as pessoas têm medo de ousar porque vão ser punidas. E nós aqui na Serra Gaúcha tivemos... Mas eu fui representante desse comando e controle por muitos anos. Né? Eu gosto muito de um amigo meu que é o Dado Schneider, né? Ele sempre diz assim, nós que fomos educados executivos, a nossa geração, tá? A gente foi educado para crescer dentro da organização.
E aí, quando a gente cresce e chega lá, né, Cuiava, isso não vale mais. Agora a organização é mais horizontal, é mais rede, é mais bem na minha vez, né? O Dado Schneider fala, né? Chegou na minha vez, não vale mais, né? Eu sofri com o comando e controle, aí tu chegou, não, agora eu quero exercer o comando e controle. Não vale mais. E a gente ainda tem um tema de casa dentro da nossa região, e aí é muito maior do que hélice, é muito maior do que um CNPJ A, B ou C. A gente ainda não entendeu esse jogo completamente. A gente tem muitas pessoas, gente, que estão dentro das nossas empresas, organizações, e eu falo isso pela Randon, porque a gente vê isso aqui todo dia, esse espaço aqui, ele tem um objetivo muito claro, né, que é potencializar o melhor de cada pessoa. E que as pessoas possam ser realmente o que elas são, sem precisar ter medo de dizer que são assim ou assado, que pensam diferentes. Então, essa mudança de mentalidade, esse impacto, Elvio, de cultura, né, Grazi? A gente falava lá no início, isso é o principal de tudo. Colocar a inovação como propósito no centro, para mim, significa nos transformarmos primeiro. Se a gente não se transforma, se o Felipe não se transforma, ele não ajuda a transformar a Florence. Se eu não me transformo, eu não ajudo a transformar as empresas Randon. Os CPFs têm que se transformar antes dos CNPJs. Até porque os CNPJs é uma soma de CPFs. Né? Então, assim, eu consegui resgatar vários conceitos. Eu me senti tendo 20, 25 anos de idade nesses últimos 3 anos. Me oxigenou tremendamente. A minha vida ficou muito melhor, ficou muito mais leve, ficou muito mais prazerosa, tanto de trabalhar aqui ou nas instituições que eu estou, muito mais divertido. E hoje o meu grande propósito, meu grande missão, quem me acompanha sabe, é trabalhar com vocês, é trabalhar com os protagonistas dessa transformação. A gente está sofrendo demais ainda. Eu acho que esses tempos tinha um grupo aqui de umas 50 lideranças de uma das nossas empresas, eu disse assim, a gente está se boicotando como liderança. Porque a gente ainda acha que chegar no final do dia cansado, estressado, é métrica de resultado. Ou que resolveu um monte de problemas no dia e que ficou mergulhado no curto prazo é métrica de resultado. Isso não é mais métrica de resultado há muito tempo, gente. Então, assim, como é que nós vamos fazer esse processo? A gente vai fazer um bem primeiro para nós mesmos. E eu acho que é aí que está a grande questão da inovação que a gente está demorando para perceber. A inovação, ela traz um benefício pessoal primeiro. A gente foi muito castigado ao longo dos últimos anos e das últimas décadas como gestores, executivos, líderes, tendo que ser o melhor, tendo que responder todas as perguntas, tendo que trabalhar 12, 16 horas por dia, né, tendo que ser o super-herói. E quando tu vai para esse ambiente de inovação colaborativa, não tem mais o super-herói. O super-herói é a conexão, é a rede, é a potência, né, que a gente gera. E a grande métrica de sucesso, gente, qual que é a grande métrica de sucesso hoje? É o quanto tu consegue potencializar as pessoas que estão ao teu lado. Teve um executivo que me perguntou, e numa das conversas que a gente fez, ele disse, pô, Daniel, agora que você já tem aqui na Randon uma boa jornada de transformação cultural, digital, por onde começa isso? Eu vou ter que contratar uns caras de fora, criar uma área de inovação, vou ter que dar os primeiros passos, por onde eu começo? E eu disse, começa olhando para as pessoas que estão dentro da tua empresa. Quando a gente começou a fazer as primeiras conexões com startups, vocês vão lembrar, né, Gustavo? A gente, como o César estava lá, eu não achei o Sonda aqui, mas o Sonda, quando a gente começou a fazer as primeiras conexões com startups, a gente pegou a nossa turma das empresas e conectou com o empreendedor que estava na startup. E foi bem engraçado ver essas primeiras conversas, porque a gente pegou o nosso empreendedor de dentro da empresa, que estava com uma tampa em cima dele, né? Que a gente não dá espaço dentro da empresa, e disse assim, ó, vai aprender com o cara da startup, conversa com o cara da startup. Mas ele já tinha todos os elementos. O problema não estava nas pessoas, o problema não está nas pessoas que estão dentro da nossa empresa. Os empreendedores estão na nossa empresa. As pessoas de alto potencial já estão dentro das nossas organizações. A pergunta é, que espaço e o que a gente está fazendo com essas pessoas?
isso deveria estar tomando 60%, 70% do nosso tempo, do nosso dia a dia, senhores. Todos vocês são pessoas de alto impacto, de alta influência, vocês tomam decisões, vocês mudam sistemas, vocês mudam processos dentro das organizações de vocês. Vocês mexem com a vida das pessoas. Por que a gente não usa isso a favor desse cenário? Então, se a gente quer botar realmente inovação no centro, o propósito dessa inovação, vamos fazer isso. Quando a gente começou um trabalho, o espanhol está aqui lá no CIMEX, de começar, cara, não dá mais para ser um sindicato só que negocia acordo coletivo. A UX está fazendo movimentos, todo mundo está se dando conta. Mas no final do dia a gente mantém o mesmo modo de operação, a gente acaba ainda operando muito no modelo antigo. Então, assim, eu diria que quem me deu um grande presente ao longo desses 3 anos foi o Instituto Hélice, foram as empresas Randon, foi o meu instituto lá com minha esposa do autismo, porque realmente, na prática, eu consegui ver um mundo diferente. Eu consegui ver um mundo que pode ser muito melhor do que o que a gente sofreu. Não é que sofreu, né? Mas eu acho que se judia mais do que precisa, viu? Essa é a minha questão. E eu não queria deixar de agradecer, porque nessa jornada, a gente se conectou com muita gente. E não só daqui, né, Thomas? A gente se conectou com gente de fora, mas foi principalmente os CPFs aqui da região que acreditaram, e aqui eu tenho que falar do conselho nosso, né, que não desistiu em nenhum momento, Petras, o Gustavo, o Paulo Gellen, que depois saiu da Soprano, entrou o Sonda, né, o Solon, que passou a integrar ali a nossa equipe, o Felipe, agora o César, que está conosco. Esse pessoal é incansável, gente. Eu acho que fica fácil ser executivo, né, Thomas? Com um conselho que não está ali por vaidade, um querendo aparecer mais do que o outro, um querendo ser mais do que o outro, e sim, cara, o que nós temos que fazer? Vamos fazer, né? Vamos fazer uma parceria de universidade, de capacitação, né, em X, vamos fazer. Então, um conselho que está com uma cabeça diferente, não é o conselho tradicional. Eu brinquei, né? Ser conselho superior parece ser uma coisa meio... Mas ser conselho superior da Hélice me dá muito orgulho, porque eu sei as cabeças que estão ali, eu sei as pessoas que estão querendo fazer, e amanhã vocês podem estar nesse conselho, podem estar se somando, né? Mas, de novo, né, agradecer ao Thomas, a equipe da Hélice, mas Salissa me permita, né, a turma que entrou agora, o meu agradecimento especial tem que ser ao Thomas, né, porque ele segurou aí, né, tudo, né, e principalmente aí as empresas associadas, os apoiadores, que vocês acreditaram nisso. A maior parte das empresas que hoje estão no Instituto Hélice, tudo começou com uma conversa, com uma folha em branco. É ou não é, gente? A gente chegava lá, apresentava para vocês um sonho, né? Para alguns pedia dinheiro. Cara, isso foi uma coisa que eu ganhei nesses 3 anos. Segundo o Felipe, eu me tornei o não gringo mais gringo. Ele é a versão do Felipe, porque consegui tirar dinheiro da Florence, gente. Consegui tirar dinheiro aqui para investir na Hélice, né? Mas essa capacidade assim de cada um de vocês abstrair. Quando a gente fez as primeiras conversas, e eu olho para o rosto aqui de muitos, eu tive na primeira conversa, gente, vem, acredita, né? E muitos de vocês vieram para a Hélice sem saber o que ia dar. O Solon, eu me lembro que me fala sempre isso. Ele disse, pô, um dia eu fui lá e comecei, né? Acho que tinha mais gente comigo, né, Solon? A gente foi. Eu não sei onde vai dar, mas já que vocês estão dizendo, eu vou, né? E hoje ele está fazendo esse papel com outras pessoas, né? Então, vocês são peças, vocês são fundamentais, né, nesse movimento. Eu gostaria que a Hélice não precisasse existir daqui a alguns anos. Eu falo isso também aqui para a Randon Conexo, para o nosso movimento. Porque enquanto a gente precisa ter esses articuladores, enquanto a gente precisa ter essas pessoas que tracionam, é porque a gente não tem um ecossistema ainda pujante e que se movimente sozinho. A articulação sempre vai ser necessária, mas ainda nesses 2, 3 últimos anos, e aí, Felipe, eu espero, né, na tua gestão, junto com os conselheiros, não pode ser tão desgastante essa articulação. Ela tem que ser mais fluida, ela tem que acontecer de uma forma... Então, se o Elvio veio aqui e falou, pô, entendi. Hoje nós, né, Elvio, tem uma consultoria que está fazendo e montando aí, nos 6 meses próximos aí, né, Afonso, toda uma lei de inovação que vai mudar Caxias do Sul. Eu tenho certeza, já foi feito em Porto Alegre, a gente buscou, fez vaquinha aqui, pegou dinheiro de um e de outro para conseguir fazer.
Mas isso só foi possível porque a prefeitura abriu a porta. Eu disse, olha, eu não sei fazer, quem sabe fazer? Aí a gente olhou aqui, a gente também não sabe fazer. Quem sabe fazer? Ah, tem o fulano, Beltrano. E, né, Afonso, eu não sei como é que está agora, né, mas já está um mês e pouco de trabalho, mas eu tenho certeza que nós vamos ter um marco legal de inovação para Caxias do Sul, para atração de empresas, né, a parte de impostos, etc., totalmente diferente do que nós temos hoje em poucos meses. Porque um ator da quádrupla hélice decidiu dizer assim, ó, eu não sei, mas eu quero fazer. Então, essa questão de a gente ser vulnerável e se tornar vulnerável foi fundamental. Então, eu não quero mais me alongar, eu só quero dizer que eu estou muito feliz, vou continuar na hélice, vou continuar apoiando. Hoje eu tenho aí um papel de apoiar também nos movimentos do Estado, mas se eu estou lá apoiando nos movimentos do Estado, é representando muitas vezes o que a hélice construiu aqui, então só estou como um porta-voz. A gente vai continuar, o Estado está num bom caminho, e desejar, Felipe, né, que tu consiga, né, continuar e dar continuidade a toda essa construção, mas te divirta, né, te diverte, cara. Isso não pode ser um peso, né? A instituição, ela tem que ser leve e tu tem que poder junto com ela crescer. Eu cresci com as empresas Randon, eu cresci com a Hélice, eu cresci com o Instituto Unitec. Eu acho que quando tem essa simbiose, que a gente cresce junto com o desafio, é sensacional. Então, deixo aqui o meu muito obrigado, um agradecimento a todos de coração. E a gente vai se encontrar nos cafés aí nos bastidores. Tá bom, gente? Muito obrigado.